Olá, pessoal! Bom, então hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a palavra like, que pode ser usado como verbo gostar em inglês, mas essa palavra também tem diferentes significados e hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a palavra like em diferentes vertentes, ok? Então, a gente sabe que like pode significar gostar e eu poderia usar esse verbo dentro de várias frases para expressar o que eu gosto ou o que eu não gosto de fazer, né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, I like watching television. Eu gosto de assistir televisão. Or, for example, I like walking on the beach. Eu gosto de andar na praia. I like cooking. I like sleeping. I like speaking. Eu gosto de falar também, pode ser uma frase. E o que vai acontecer? Quando a gente usa o verbo like, normalmente o segundo verbo que a gente vai colocar nessa frase, pertinho do like, ele tem que estar na sua forma de ing, o que significa que ele tem que estar no gerúndio, né? Então, por exemplo, como eu tinha falado anteriormente, I like cooking, I like watching, I like sleeping, I like talking. Ok? Então, o que há em comum entre todas essas frases é que o segundo verbo que a gente está colocando próximo de like, ele está no ing, então ele está na forma de gerúndio, ok? A segunda vertente que eu gostaria de trazer aqui é também de like, então agora ele vai ter um outro sentido, o sentido dele agora não vai ser mais gostar, então ele vai ter um sentido bem informal, que inclusive é uma das minhas vertentes preferidas de usar essa palavra, que é quando like tem um sentido muito parecido com tipo, ou um sentido muito parecido com como. Então, em português é normal a gente falar tipo, foi tipo assim, o melhor dia da minha vida, foi tipo o melhor dia da minha vida. Então, em inglês a gente poderia construir essa frase com like, dizendo algo do tipo It was like the best day of my life. Foi tipo o melhor dia da minha vida, né? Ou então eu poderia dizer algo como I am like my mom. Eu sou como a minha mãe, ou eu sou tipo a minha mãe. Ok? Então, essa seria a segunda vertente do like. Uma outra vertente do like, que também é bastante comum em inglês, é quando a gente usa o like para dizer que a gente é parecido fisicamente com alguém, ok? Então, se eu quiser dizer, por exemplo, que eu pareço com o meu pai fisicamente, eu poderia dizer, por exemplo, I look like my father. Eu pareço com o meu pai. Nesse caso aqui, a gente também está usando o verbo look, né? Então, se a gente coloca o verbo look together with the verb like, junto com o verbo like, então a gente tem esse sentido de parecer fisicamente com alguém, ok? O que é diferente de parecer em termos de personalidade, porque se eu quiser dizer que a gente parece em termos de personalidade, aí a gente pode usar somente o like. Então eu posso dizer I am like my mom, por exemplo, né? Nesse caso aqui a gente não precisaria usar o look, ok? Então a gente tem essas vertentes. Uma outra vertente que eu gostaria de trabalhar hoje aqui também com a palavrinha like, é quando a gente quer dizer, basicamente, a gente quer dar o sentido de como ser, né? Então eu poderia dizer, por exemplo, he acts like he owns the place. Então ele age como se ele fosse dono desse lugar, ok? Um outro exemplo que eu poderia dizer, I was acting like it wasn't my first time. Eu estava agindo como se não fosse a minha primeira vez. Então, outra vertente que a gente pode usar o like também é quando a gente quer dizer algo parecido com como ser, ok? E uma outra vertente também que a gente pode usar com like é quando ele quer dizer algo parecido com parece. E aqui, nem em termos de personalidade, nem em termos de aparência física, mas em termos mais abstratos. Então, por exemplo, eu poderia dizer It feels like summer, parece verão. Or it feels like I don't belong here, parece que eu não pertenço aqui. Or
It feels like this is my city. Parece que essa é a minha cidade. Então, aqui, nesse caso, eu não estou usando nem para descrever uma semelhança física, nem uma semelhança em termos de personalidade, mas uma semelhança com algo mais abstrato, algo que eu sinto, uma percepção interior que eu tenho, ok? Caso vocês tenham vontade de aprofundar um pouquinho mais nos usos do like, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação um site. Eu tenho um site que eu falo sobre aspectos do idioma inglês e lá também tem alguns quiz em que vocês podem praticar esses usos do like. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau!